Seja bem-vinda. Vamos começar então a nossa live de hoje. Que bom todo mundo aí chegando. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal, né? Que é masturbação feminina. Oi, Vivi. É um tema que raramente a gente fala, né? E uma mãe me mandou uma mensagem que ela queria começar essa conversa com a sua filha e perguntou se eu não poderia fazer uma live sobre esse assunto. E eu pensei, vamos conversar sobre masturbação feminina. A gente já falou aqui sobre masturbação, mas a gente falou de masturbação de uma forma mais geral e a gente acaba falando mais da masturbação masculina do que na masturbação feminina. E aí eu resolvi hoje fazer essa live com esse tema específico, né, da masturbação feminina. Vamos entender um pouquinho o que se passa com a masturbação feminina e o que a gente teria que conversar com as nossas filhas sobre esse tema, não é? Então, falar sobre o que com a minha filha de masturbação feminina? Se falar de sexo já é uma coisa muitas vezes difícil, né, para muita gente, que sexo é algo que se aceita que as mulheres também façam, né? Imagina a masturbação feminina, que é algo que vem, a masturbação feminina, ela vem carregada aí com uma série de mitos e tabus muito maior até do que a questão do relacionamento sexual. Então é algo que a gente precisa conversar, né, com as nossas meninas, mas às vezes eu entendo que pode ser um assunto bem difícil, né, porque não é algo que a gente tenha o hábito e o costume da gente falar sobre esse assunto. Mas vamos lá, vamos conversar sobre ele, né? E por que falar desse assunto? Por que falar de masturbação feminina? Porque quando a nossa menina, ela chega na adolescência, boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bárbara, Rafaela, que legal. Todo mundo chegando aí. Vamos se chegando, porque hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é a masturbação feminina. E, antes que eu me esqueça, hoje entrou a promoção, né, da Black Friday, do Papo Firme na Black Friday. Então, quem ainda não recebeu a mensagem, até o final da tarde vocês recebem, e mais para o final dessa nossa conversa de hoje, a gente pode conversar um pouco sobre essa promoção do Papo Firme, tá bom? Mas vamos lá. Então, por que falar de masturbação feminina? Porque com as nossas filhas, né? Porque a nossa menina, quando ela chega lá por volta dos seus 12, 13 anos, que em geral a puberdade está chegando no seu ponto máximo, né? Ou seja, quando ela, não o seu ponto máximo, mas a idade que normalmente as meninas menstruam. E quando as meninas menstruam, isso significa que essa menina, ela está pronta para a reprodução. E o estar pronta para a reprodução também significa que ela está pronta para a vida sexual. Eu entendo que muitas vezes a gente ache que o fato da garota menstruar ainda não deveria ela iniciar uma vida sexual. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muitas vezes as meninas, ao menstruarem, elas ainda não estão prontas para esse relacionamento com o outro. Mas fisicamente, essas meninas estão prontas. Da forma como a natureza nos criou, ao menstruar, isso significa que essa garota, ela está fisicamente pronta para reproduzir. Ora, se nós reproduzimos através do sexo, isso também significa que essa garota, ao menstruar, ela também está pronta para a sua vida sexual. Isso eu estou falando de uma forma física. Fisicamente, ela está pronta para uma vida sexual. Acontece que muitas vezes a gente, quando olha a nossa menina menstruar, a gente entra em pânico só de pensar nessa possibilidade. Mas a gente não pode esquecer disso. Só que, obviamente, a nossa menina, ela não é só corpo. Essa nossa menina,
ela é corpo, mas ela também tem a sua maturidade cognitiva, ou seja, para poder entender aonde que ela se encontra, o que essa sociedade espera dela e como que ela vai responder a isso que se espera dela. Como que ela vai lidar com essas sensações sexuais que agora começaram a fazer parte da vida dela. A Cláudia colocou aqui, mas tem meninas menstruando aos 9 anos, muito precoce. Exatamente. Tem a menstruação, ela não necessariamente começa aos 12 aos 13 anos. Ela varia de garota para garota. Temos garotas que sim, aos 9 anos de idade já estão menstruando, que é considerada uma menstruação precoce, não é? Ou seja, não é, a maioria não menstrua nessa idade. A maioria menstrua aí por volta dos 12, 13 anos, 11 anos. Entre 11 e 13 é a idade média que acontece a menstruação. Mas, sem dúvida nenhuma, tem a possibilidade da menstruação precoce acontecer por volta dos 9 anos e, às vezes, até antes dos 9 anos. Então, quando a menina apresenta qualquer sinal de puberdade precoce, é muito importante que as mães levem essa garota no ginecologista ou no endocrinologista para poder avaliar como que vai lidar, se vale a pena segurar essa menstruação e deixar para essa menina menstruar mais tarde através de um tratamento hormonal. Então, isso é possível também ser feito. Mas, da minha filha, segurei e menstruou aos 13. E foi bom segurar. A cabeça não acompanha o corpo. Exatamente. Ou seja, aos 13 anos, ela está pronta para menstruar. Mas aos 9 anos, muitas vezes, isso é uma situação, de fato, muito difícil. Você fez muito bem, Cláudia. Então, vejam, essa garota, quando ela menstrua, ela fisicamente, ela também está pronta para o sexo. O que isso significa, estar pronta para o sexo? Que ela já pode sair por aí transando? Não. Mas isso, embora ela não vá transar, embora ela não vá ter um relacionamento sexual, isso significa que o corpo dela vai começar a responder aos estímulos sexuais. Então, por exemplo, se essa garota ver um casal namorando, ou se ela assistir a um filme de beijos, de abraços, de carícias, se ela entrar num site pornô, se ela se tocar, se ela pegar nela mesma, se ela tiver um pensamento erótico, isso vai causar um estímulo sexual. E ao causar esse estímulo sexual, o corpo dela vai reagir. Muitas vezes, por não saber como lidar ou não saber o que fazer, muitas vezes, muitas meninas, ou até mesmo por ter sido reprimida na sua infância, ou também na sua adolescência, na sua puberdade, a gente não deixar com que as nossas filhas se toquem, porque a gente não aguenta ficar vendo esse tipo de comportamento, pode ser, não pode ser não, muitas das meninas, né, para a gente ter uma ideia, mais de 40% das mulheres não se masturbam. Mas a maioria das mulheres, ao sentirem uma reação sexual, elas vão sentir desejo, elas vão sentir vontade de se tocar, elas vão querer descobrir o corpo delas e as sensações dela. Portanto, se essa garota, ela tiver uma educação que mostre para ela o valor desse conhecimento, o quanto que esse conhecimento pode ser importante para o desenvolvimento pessoal dela e o desenvolvimento sexual dela, essa garota vai poder tirar melhor proveito desse momento. Agora, se ao contrário, se a gente não conversar, se a gente não falar nada, se, sabe, a gente começar a reprimir, dizer que não, que isso é uma coisa que ela não deve fazer, que isso é uma coisa ruim, que isso é, sabe, colocar um monte de mitos na cabeça e de tabus na cabeça da nossa filha, o que vai acontecer? Ela vai lidar muito mal com essas sensações. E ela não vai conseguir, a partir daí, descobrir o seu corpo, descobrir, né, como é que ela funciona, para que quando ela vier ter um relacionamento sexual, ela saber o que me faz feliz num ato sexual. O que me faz feliz, desculpa, o que me faz feliz quando eu me toco, né? Então, isso é uma aprendizagem, isso é uma descoberta que a gente faz no nosso corpo. Há um tempo atrás, eu lembro quando eu era adolescente, eu sofria muito com esse tipo de sensação, que eu não sabia o que fazer com ela.
e pensar em me tocar, pensar em fazer, em me masturbar, era algo altamente condenável, de um sofrimento terrível, porque isso era quase que uma desclassificação da gente como mulher. Mas hoje a gente sabe que não é bem por aí. A gente hoje sabe, né, que a gente tem sentimentos, sensações, desejos, e que tanto a mulher quanto o homem vão, ao receber um gatilho, né, de estímulo sexual, vai ter o seu corpo que vai reagir. E isso é importante que as nossas meninas saibam, tá? E daqui a pouco, então, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho do que, então, a gente precisa conversar com as minhas filhas. O que eu, como mãe, tenho que dizer para minha filha sobre masturbação feminina? Tudo bem, a gente já sabe que ela faz parte, que ela é do nosso conhecimento, e que principalmente para vocês mães, que muitas vezes a gente acha que não, que essa é uma sensação que menina não sente, que só menino é quem tem vontade de se masturbar, que menina não tem esse tipo de vontade, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Não é nada de anormal, sua filha não está fazendo nada demais, nem é nada, sabe, de ultrajante, nem de ruim para ela, o fato dela querer se masturbar. Isso é parte do desenvolvimento dela e das descobertas dela, tá? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente começa com esse sentimento, né, de que quem se masturba é uma devassa, quem se masturba vai ficar, como dizia aí, vai dar mais do que chuchu na serra, né, que vai virar Maria Maçaneta, que todo mundo põe a mão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o sentimento dessa garota numa relação com o outro, com o sentimento e o desejo dessa garota, com o seu corpo, com as suas sensações. Ela vai sim gostar de fazer sexo. E fazer sexo é uma coisa que é boa, que é importante pra gente. Faz parte da nossa vida. É algo que nos leva a uma sensação de bem-estar, de autoestima, né? E isso é muito importante para a gente. Portanto, essa sensação é uma sensação positiva, diferente do que muitas vezes a gente, como é que diz, encarou, né? Ou encara esse tipo de olhar para a masturbação. E aí, quando eu estava pesquisando, uma coisa também que eu achei bastante interessante é que quando se admite, né, a masturbação na mulher, também se traz uma questão de romance, né? Ou seja, se criar um clima erótico para uma mulher se masturbar, precisa levar em conta uma coisa romântica, né? Então, eu vi lá que colocava-se assim, acenda velas, incensos, bote uma música, faça uma playlist, ponha uma meia luz, como se a gente se enamorasse da gente mesmo. É possível isso? Claro que isso é possível. Agora, mesmo isso sendo possível, por que com as mulheres a gente precisa, né, criar todo esse tipo, né, de arsenal para que ela possa vivenciar esse tipo de experiência, enquanto que para o homem é tudo muito simples e muito prático, né? Então, para a mulher se cria todo um mise-en-scène, toda uma história, e muitas vezes a gente não precisa fazer esse tipo né, de floreamento para você poder aprender a lidar com o seu próprio corpo. Então, lidar com o seu corpo é uma coisa natural. Vai ter pessoas que vão querer, sim, criar esse clima porque curte, porque acha interessante, mas não necessariamente. Então, é importante que a gente não precisa, sabe, a gente florear tanto. Por que para a mulher tudo tem que ser com tanta, sabe, tantas alegorias? Por que a gente não pode simplificar a nossa vida e entender que isso é simplesmente um desejo que a gente tem, uma necessidade que a gente tem e que, portanto, a gente pode e deve usufruir dessa necessidade que a gente sente, né? Então, é importante que a gente fique
atenta a essas, quando você for conversar com a sua filha, para que esse tipo de situação não se torne algo complicado, e sim algo simples, algo da nossa natureza. No encontro de casais, a gente brinca que a mulher é o fogão a lenha e que o homem é o fogão a gás. Nesse sentido, Cláudia, quando se fala em termos de até ela aquecer para isso, né? Então, dentro de uma proposta daí da relação a dois, as mulheres, muitas vezes, por pensarem menos em sexo, por ter menos contato com seu corpo, e até mesmo por ter um corpo que dá uma resposta mais lenta, né, para os estímulos sexuais, ela acaba, sim, tendo um posicionamento um pouco mais lento nesse sentido. Então, ela demora um pouco mais para aquecer. O homem, como ele tem uma resposta mais rápida, ele se aquece muito mais rápido, né? De fato, ele acaba sendo, né, muito mais prático nesse sentido. Mas eu quis trazer aqui essa questão, né, do romance, dessa situação de romance em relação à masturbação, porque muitas vezes a gente complica muito, a gente, sabe, põe muita elaboração. Quem quiser elaborar, claro, está livre para fazer isso, isso vai do perfil de cada um. Mas é importante que a gente saiba que não precisa ser assim, pode ser do jeito que cada um quiser. Se alguém quiser simplesmente ir lá e se tocar, simplesmente vai lá, se toca e usufrui da sensação desse toque, tá bom? E por que falar disso, né, com a nossa filha? Por que falar de masturbação feminina com a nossa filha? Cerca de 40%, como eu falei para vocês, das mulheres, elas não se tocam, né? Esse foi um estudo que a Universidade, né, da USP fez em 2017 e percebeu que não é que ela não sente vontade de fazer isso, elas não fazem isso porque têm vergonha, porque se sentiram impedidas, né, em algum momento da sua vida para fazer esse tipo de experiência, e, enfim, por uma questão religiosa. O fato é que 40% dessas mulheres não se tocam. E uma coisa que é muito interessante é porque para a nossa mente, né, o estímulo são os estímulos que vão provocar esse nosso desejo, né? E que a gente, muitas vezes, não chega a sentir essa vontade porque a gente vai eliminando esse... Ou seja, quando a sensação vem, a gente dá um jeito de não senti-la, ou de botar outra coisa no lugar, ou de pensar numa outra situação, e a gente, com isso, acaba não permitindo que esses estímulos provoquem essa sensação no nosso corpo. Então, é importante que a gente diga para as nossas meninas que sim, elas vão ter essa sensação, que não precisa, sabe, elas fugirem dessa sensação, porque é essa sensação que vai trazer a percepção do que ela gosta, do que dá prazer, como é que ela vai se tocar, aonde ela vai se tocar, não é? E com isso, não é, a gente vai podendo mostrar para ela que a sensação sexual é uma sensação natural. Então, é muito importante que a gente converse com ela sobre esses sentimentos, porque quando as nossas filhas ou nós mesmas evitamos os estímulos, né, quando a gente percebe que aquilo ali pode desencadear um desejo e eu evito, eu vou me desconcentrando do meu desejo sexual. E quanto menos eu me desconcentro, menos vontade eu tenho. E menos saudável é a minha vida com o meu ato sexual, né? Então, uma coisa importante da gente falar com as nossas filhas é explicar que essa sensação existe e que o importante é saber lidar com ela. E como é que funciona, né? Como é que funciona essa masturbação? Então, teve uma época que a gente não podia nem pensar, né? Hoje, com os movimentos feministas, hoje com o conhecimento que as mulheres têm, hoje a gente tem aí uma fala, né? Meu corpo, minhas regras. E isso é uma coisa muito importante, porque de fato é o seu corpo, suas regras. Você que coloca regra no seu corpo, porque o nosso corpo tem um único dono, e esse dono somos nós. Então eu é quem sei o que é melhor para mim mesmo.
Eu é que sei como é que eu vou lidar. Mas o meu corpo, as minhas regras, mas também existe esse corpo inserido dentro de um social. Então, se eu quiser me masturbar na frente de todo mundo, eu também não vou poder fazer isso, porque também existem as regras sociais que esse meu corpo precisa atender e se adequar. Então, é importante sim que ela saiba que ela é dona desse corpo e é ela quem dita o que é melhor para ela, ou seja, as sensações que ela pode criar e provocar na vida dela, mas também adequar esse desejo que ela tem, né, de se tocar e de vivenciar essa experiência da masturbação feminina com as regras sociais e o ambiente em que ela está inserida. E as regras, né, da família, do contexto, da convivência familiar que ela tem. Então, é muito importante, né, que a nossa filha tenha esse tipo de entendimento e que ela saiba que sim, ela tem esse direito, mas que sim também, como os homens, esse direito precisa acontecer dentro de uma circunstância onde ela encontre privacidade, que ela não seja interrompida, que outras pessoas não tenham que ficar assistindo o que ela está fazendo e principalmente que ela tomar cuidado, né, com o que ela vai utilizar e como que ela vai se utilizar do seu corpo para não se machucar. Então, tudo, né, que a gente tem no nosso corpo, se a gente mexe demais com ele, a gente pode causar algum tipo de dano. Então, é importante que a gente converse dos benefícios, mas também dos cuidados. Tudo tem que caminhar junto dentro de um certo equilíbrio, né? Então, a gente precisa conversar com ela também sobre o que é o clitóris, né? O clitóris é a nossa estrela, né? É a estrela do prazer feminino. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui a mão. Então, aqui, isso aqui eu ganhei de uma amiga minha, né? Ela deu de presente um clitóris pra gente, né? Pra gente mostrar como é que ele... Deixa eu levantar aqui para o pessoal do Instagram poder ver melhor. Então, o que é o clitóris? O clitóris, o que vai aparecer na vulva é só esse capuzinho, né? Esse botãozinho que vai ficar aqui no meio dos grandes lábios, dos pequenos lábios, no finalzinho dos pequenos lábios, né? Lá em cima dos pequenos lábios, quando ele se junta, então vai ter aqui um botãozinho, esse botão é esse capuz, né? Esse capuzinho que estou mostrando aqui para você, que vai aparecer. Essa parte aqui, essa haste aqui, ó, lilás, que está aqui em lilás, né? Isso daqui são como se fosse como é que eu diria, duas hastes, né? Que é semelhante ao que o homem tem no pênis, que eles também têm bastante inervação, só que eles ficam na parte interna da mulher, né? Então, essa estrutura é uma estrutura que é semelhante à estrutura como é que chama? Ai, agora fugiu o nome. Dos seus cavernosos do homem, e que ele vai trazer aqui uma série de ramificações nervosas que vão irrigar, né, esse nosso clitóris, que ao tocar nesse clitóris vai causar uma sensação muito prazerosa. Aqui, ó, aqui tá os pequenos lábios, tá vendo? Então, aqui em verde tá os pequenos lábios, aqui tá a uretra, não sei se dá para vocês verem. Aqui tá a uretra e aqui tá o canal vaginal. É porque como tá tudo em verde, fica um pouquinho mais difícil de vocês visualizarem. Deixa eu pôr aqui numa posição, deixa eu colocar aqui no Instagram mais perto. E aqui, para vocês poderem visualizar. Então, o clitóris, ele fica aqui, ó, no finalzinho dos pequenos lábios. E essas duas estruturas aqui, elas vão ficar internas e elas são ricas, né, elas são ricas em inervação.
Então, quando você toca aqui no clitóris, ele vai causar uma sensação muito gostosa. Mas, obviamente, que tudo depende da forma como a gente toca esse clitóris. Então, se você não tem, obviamente, né, um clitóris como esse, mas você tem o desenho de um clitóris, você tem o desenho de uma vulva, né, de uma vulva externa, por exemplo, no meu curso, Papo Firme, tem lá um cartaz que eu coloco, que é da vulva, né? Ou seja, da parte externa. E aí lá dá para vocês verem e conseguir apresentar, né, o clitóris para sua filha. O clitóris é um órgão que ele só tem uma única função. Qual que é a função do clitóris? A função do clitóris é única e exclusivamente provocar prazer na mulher. É só isso que ele faz, é só para isso que ele existe. Né? Porque o pênis do homem ainda serve para ele urinar, ainda serve para ele ejacular. O clitóris não, o clitóris é só para o prazer da mulher. Aqui embaixo tem uma estrutura que é a uretra. É por aqui, pela uretra, nesse orifíciozinho que a gente tem, que vai sair a urina. E é aqui, no canal vaginal, que a gente vai ter relações sexuais. Então, para cada coisa, a mulher tem um espaço, tem um órgão, né? Ela tem um órgão, né? Ela tem a uretra, ela tem um canal vaginal e ela tem o clitóris. A soma, né, do toque em toda essa região, seja no clitóris, seja por fora da uretra, ou seja mesmo dentro do canal vaginal, ou fora mesmo do canal vaginal, toda a junção desse espaço, o toque em todo esse espaço, vai provocar uma sensação gostosa, vai provocar uma sensação de excitação e provocar na mulher uma resposta sexual. Então, o clitóris, ele é a nossa grande estrela, né, do prazer. E é importante que a sua filha conheça. Isso agora lembrou uma história da minha filha, né? A minha filha, quando ela era pequena, ela tinha, sei lá, uns 9 para 10 anos de idade, ela via os meus livros e a gente conversava e ela ficava muito entusiasmada e ela falava assim: mãe, posso levar os seus livros para a escola? E eu falava para ela: filha, não dá para você levar os meus livros para a escola, porque esses livros precisa ter alguém que explique para vocês o que está escrito ali, o porquê das situações. Então não é assim, você não pode pegar os meus livros e sair levando para a escola. Eu não sei como é que a sua professora vai lidar com essa situação, nem os seus coleguinhas. E aí um dia ela chegou em casa e disse: mãe, a minha professora disse que eu podia levar os seus livros para a escola. Amanhã ela vai falar sobre reprodução e ela disse que eu podia levar os seus livros. Eu disse: tá bom, então. Então, se é assim, mandei um bilhete para a professora e falei para ela quais eram os livros que a Paula estava levando, e a Paula levou uns 2, 3 livros, aquele O que está acontecendo comigo, enfim, livros que tinham bastante desenhos, né, ilustrações. E ela foi com esses livros, então, para a escola, feliz da vida. Quando ela chegou lá na escola, os amiguinhos delas, né, os coleguinhas, começaram a perguntar um monte de coisa para ela, e ela começou a ficar atordoada, e daí veio um e disse: Paula, é verdade que no meio da xoxota da mulher tem um botãozinho? Aí ela fez: eu não sei, quem sabe disso é a minha mãe. Ou seja, os meninos ficaram extremamente curiosos, as amigas também ficaram extremamente curiosas. E ela, tadinha, ficou angustiada. E a professora teve que interceder e ajudá-la, né, nessa resposta. Mas eu achei interessante para a gente saber que aos 10 anos de idade já tem criança que sabe da existência do clitóris, ou do clítoris, né, como queiram chamar. E que, portanto, é fundamental, né, que a gente esteja atenta a isso, até mesmo antes das meninas menstruarem, da gente conversar e apresentar o corpo para elas. Uma coisa também, né, que ajuda bastante é comprar um espelhinho. O pessoal da Fêmea, eles tinham um kit, né, que eles chamavam do kit da puberdade, que vinha com um espelhinho, vinha com um bloquinho para a menina escrever as sensações dela, as coisas que ela tinha percebido.
Mas óbvio que não precisa ser apenas isso, né? Se fosse ela, eu levaria, era minha mãe. Pois é, mas a mãe não foi, só foram os livros, e a bichinha passou o maior apuro na situação com os meninos, né, fazendo pergunta para ela: Paula, e aí tem um botão no meio da cocota das meninas, e a bichinha ficou apreensiva, sem saber como responder. Mas enfim, como eu estava dizendo, uma outra coisa que a gente pode fazer é apresentar a própria vulva para a nossa filha através de um espelhinho. Pega um espelhinho, não precisa ser esse da Sêmina, pode ser qualquer espelhinho, mas compra um espelho bonitinho para ela, né? E fala que esse espelho é para ela aprender a se conhecer. E apresenta, porque como a vulva ela fica escondida, né, no meio das nossas pernas, muitas vezes a menina ela nem sabe, né, que ela pode, principalmente quando essa menina foi criada num ambiente onde não se deixava tocar, ou dizia que ali era sujo, ou dizia que ali não era lugar para ficar mexendo. Então, muitas vezes, essas meninas crescem e fica até com medo, e estranha, e acha feio, acha sua vulva, sabe, feia. Não, né? A vulva não é feia, a vulva é bonita, a vulva é linda. A gente só precisa aprender a conhecê-la, entrar em contato com ela. Porque o que é feio é aquilo que a gente não conhece, que a gente tem medo. Mas quando você apresenta, quando você abre esse espaço, né, para sua filha poder se conhecer, gente, vocês não imaginam o bem que vocês podem fazer para a saúde sexual da sua menina quando ela começar a fazer sexo, não é? Porque ela vai se sentir autorizada para ter permissão a esse prazer. E esse prazer é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem na nossa vida. Quem sente prazer sexual sabe o quanto isso é gostoso, o quanto isso, sabe, faz bem ao nosso relacionamento, faz bem à nossa relação com a gente mesma. Então, isso é fundamental, né? Então, apresenta, compra um espelhinho, mostra para ela, né? Se você quiser, mostra a sua também, não tem problema nenhum, desde que isso seja feito dentro de um ambiente de respeito, num contexto educativo. Não existe mal nenhum nisso, muito pelo contrário, só existe o bem para esse tipo de situação, né? Mas como abordar esse assunto com ela? Então, Graziela, você pode começar a abordar esse assunto com a sua filha, falando do seu corpo, falando como você se sentia quando você tinha a idade dela, como se você tinha curiosidade para saber, ou perguntando para ela se ela tem curiosidade para saber. Mas só toma cuidado de não fazer uma abordagem muito direta, porque quando você faz uma abordagem muito direta, você quer saber como é a sua vulva? Você quer saber como é a sua pepeca? É possível que ela diga, não quero. Principalmente se o relacionamento que ela teve com você foi um relacionamento que esse tipo de conversa não era uma conversa que fluía naturalmente. Agora, se você nunca conversou, começa devagarinho. Essa conversa, ela não é uma conversa única. Eu chego num dia, sento, mostro tudo. Você pode chegar e dizer assim, filha, olha, eu, vi um espelho tão bonitinho, comprei esse espelho para você, e eu queria com esse espelho fazer uma coisa bem legal, que há muito tempo eu estou querendo fazer isso, mas a mamãe ainda não tem encontrado o momento, que é de apresentar a você a sua vulva. Se você não quiser que a mamãe coloque o espelho em você para lhe apresentar, não tem problema nenhum. Você mesma pode pegar esse espelhinho e você mesma vai se conhecer. Então, eu só quero entregar esse espelho para você, para que você faça esse primeiro momento, né, seu com você mesma. Se ela ainda não tocou no assunto, como puxar esse assunto? Bom, então estamos aí sintonizadas, né? Então é isso aí que eu estou colocando. Com relação ao banho, eu falo já. Então, veja, aliás, no próprio banho pode ser um bom momento, né, de você trazer esse assunto, de dizer, mostrar a diferença no corpo.
do corpo da mulher adulta para o corpo da menina que ainda está entrando na puberdade, mas que ela também vai ter esse corpo. Você pode apresentar só externamente, você não precisa, né, abrir a sua vulva para mostrar para ela. Se você se sentir à vontade, não tem problema nenhum. Mas se você não se sentir à vontade, o que a gente não pode ter é constrangimentos, né? Aqui a Alicia, né, deu um oi. A Janaína, desculpa, Janaína, nem tinha visto aqui, estava tão concentrada aqui na minha fala, né, que ela adora a naturalidade com que eu falo de sexo. Obrigada. Né? A Maria José está dando boa tarde, tem o pessoal entrando aqui pelo YouTube. Então, gente, é muito legal ver vocês aqui comigo, porque quando eu vejo vocês aqui presentes, vai me dando mais ânimo, né? Quando eu vejo saindo, vai me dando uma tristeza, eu digo, acho que o assunto não está interessando, não. Mas quando eu vejo vocês entrarem, eu acho que isso é uma coisa que, de fato, é importante para vocês e que vocês estão podendo usufruir, né, desse momento que eu coloco aqui para vocês todas as sextas-feiras. Então, voltando à conversa com a sua filha, então, como fazer essa abordagem com ela? Então, não vai direto. Se você perguntar direto, provavelmente, como eu disse, ela pode fugir. Mas se você está no banho, ou se você comprou um espelhinho, ou se você comprou um livro, né? Pega um livro e diz, olha, eu quero apresentar. Ou então você pode primeiro perguntar para ela o que é que ela já sabe, né, sobre a vulva. O que ela teria a dizer. Então, a gente pode, através de uma história, você pode contar, né, a sua própria história, da sua própria curiosidade, ou mesmo abrir o seu coração. Chegar e dizer, olha, filha, você agora já chegou nessa idade, você está numa idade que agora você, se não menstruou, já vai menstruar. Quando você menstruar, você vai ver que você começa a sentir aquelas sensações que você já sentia antes, cada vez vai ficar mais intensa. Então, eu queria conversar com você sobre isso. O que você já sabe sobre isso? Se alguém já lhe falou alguma coisa, se você já descobriu alguma coisa no seu corpo. Então, a forma como a gente lida com essa conversa com a nossa filha vai depender muito da intimidade e da confiança que cada um já conquistou com esse tipo de assunto até então. Então, fica muito difícil, para cada um vai ter um tipo de abordagem, né, que vai poder simplificar ou não, né, esse tipo de situação. Então, se eu nunca conversei, vai ser um pouco mais complicado. Eu tenho que ir comendo pelas beiradas, eu não posso chegar de cara. Eu vou, conto da minha vontade de falar com elas. Aqui tem uma colocação, peraí só um pouquinho para não perder. Mostrei para minha filha com o espelho, ela achou estranho, mas ficou curiosa e perguntou o que era aquele buraco. Expliquei que era a vagina e as funções. Muito legal. Ai, que legal, Mapping. Ai, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês conversando. Lena, você é top demais. Sempre admirei a forma como você aborda o tema. Ai, obrigada, Ellie. Então, veja. Tá vendo? A Mapping já conversou com a filha dela e não aconteceu nada demais. Gerou uma curiosidade. E é muito legal quando gera essa curiosidade, porque aí a gente vai falando. Num outro momento, ela vai perguntar por uma outra coisa. Porque essa conversa não é uma conversa única. A gente não precisa dizer tudo de uma vez. Não, você começa apresentando apresentando a vulva para a menina, compra um espelhinho. Depois você pode contar uma história, conta uma história sua, porque com as histórias da gente, ela aprende bastante, elas se divertem, ela sente a gente mais próxima. Se a gente só conta histórias que só deu certo, que a gente, sabe, nunca passou por esse tipo de experiência, como se essa experiência nunca tivesse sido parte da nossa, nunca tivesse sido parte da nossa vida também, ela fica achando que aquilo só acontece com ela. Mas se você conta que também aconteceu com você quando você tinha a idade dela, como foi que você encarou isso, ela se sente mais à vontade também para dizer para você como é que ela também está se sentindo. Porque aí, dessa forma, ela se identifica com você.
Quando a gente só mostra um lado de mãe adulta, como se a gente nunca tivesse sido criança, como se a gente nunca tivesse acontecido nada de errado, nada de dúvida, nada de curiosidade, a criança acha que aquilo vai ser uma coisa ruim para ela. A adolescente vai dizer assim, sabe, minha mãe não passou por isso, se eu contar para ela, ela vai achar estranho o que aconteceu comigo. Mas se a gente diz que aconteceu com a gente, isso já aproxima. Então, esse jeito como a gente vai abordar, tudo depende do como eu vejo, o que eu sinto e o que eu já consegui conversar com a minha filha. E aí, gradativamente, a gente vai inserindo esses elementos, até que a gente chega, de fato, né, na masturbação. Então, na masturbação, a gente, quando for falar desse tema, um dos pontos principais é exatamente a gente dizer para a nossa filha, primeiro, que ela tem um corpo inteiro. Todo esse corpo, né? Isso me lembra muito uma vez uma pergunta que me fizeram. Como é que a gente faz para poder acionar o ponto G da mulher? E eu lembro que eu conversando sobre isso com o meu supervisor e no grupo lá do Instituto Capla, a gente diz assim, pois é, né, ponto G, mas a mulher não tem só o ponto G, a mulher tem um alfabeto inteiro, como o homem também tem um alfabeto inteiro, porque se a gente tem uma pele que é totalmente sensível, o toque nessa pele já causa sensações eróticas. Então é importante que a gente comece, você pode começar essa conversa começando pelo corpo, dizendo que ela tem um corpo, ela tem um pescoço, que quando ela recebe um cheiro no pescoço é uma coisa muito gostosa. Uma fala, né? Quando vem uma fala no ouvido da gente, aquilo também não provoca uma sensação gostosa. Quando ela olha para alguma coisa, isso também não provoca uma sensação gostosa. Então a gente vai mostrando para a nossa filha que todos os nossos sentidos, eles provocam na gente uma resposta sexual. Agora, temos também o nosso genital, temos também a nossa vulva. E que a vulva, se ela ainda não conhece, né, ela pode conhecer... Deixa eu passar aqui. Ela tinha 11 anos. Era mais fácil até os 10 anos. Agora ela mudou completamente e adolescente quer ficar só no canto dela. Sim, porque quando chega na adolescência... ela vem o pudor, ela vem a compreensão maior do que isso significa e mais, que ela agora, até 10 anos, ela não tinha essa intenção erótica, era uma intenção mais de curiosidade, mais infantil. Agora ela tem consciência da intenção erótica que já existe. Então o que a gente precisa é respeitar essa intenção, esse sentimento de pudor e de até de reclusão que a nossa menina apresenta, colocando, sabe, para ela que isso é uma coisa que pode acontecer, porque tudo depende da forma como ela esteja enxergando esse tipo de comportamento. Então, quando a nossa filha, ela enxerga esse tipo de comportamento com mais naturalidade, ou ela está no meio onde esse tipo de conversa flui com muito mais naturalidade, pode ser que ela lide com isso com um sentimento com muito mais facilidade. Mas se ela está num grupo de amigos, mesmo que em casa a gente lide com facilidade, mas num grupo de amigos isso pode ser tratado com um certo pudor, um certo medo, então pode ser que isso a amedronte e ela passe a ter receio de manifestar para você o que ela está sentindo em relação a essas sensações. Daí por que a gente precisa conversar? Você pode até dizer, olha, filha, eu sei que pode ser até que você nem queira falar disso comigo, mas sabe, eu estava querendo tanto te dizer umas coisas, porque para mim foi tão importante quando eu descobri, eu não tive quem me dissesse isso, ou se eu tive quem me dissesse isso, foi tão bom quando, mesmo eu não querendo, minha mãe me falou. Então, a gente pode criar uma história e trazer isso de um jeito que seja agradável para ela. Não quer naquele momento, não força a barra. Também a gente não é obrigada a falar. Se a nossa filha não quer de jeito nenhum ouvir, ok, filha. Então, se você não quer de jeito nenhum ouvir, eu vou ficar muito triste e frustrada, porque eu gostaria muito de falar sobre isso com você. Mas eu estou aqui. Não é porque você não quer falar hoje que amanhã eu não vou querer falar. Então, na hora que você quiser falar, na hora que você sentir vontade de falar, eu estou aqui à sua disposição para a gente conversar sobre esse assunto. Então, esse também é um outro posicionamento que a gente pode ter.
Mas é óbvio que para minha filha entender que eu, de fato, estou pronta e aberta para ter esse tipo de conversa com ela, eu preciso ser alguém que estou em paz com a minha sexualidade, estou em paz com o tema sexualidade, que eu não estou em guerra, né? Não estou em briga com eles, eu fiz as pazes, eu entendo de fato que isso faz parte da minha vida, eu consegui quebrar com os tabus, eu consegui entender que se eu falar com ela sobre esses sentimentos, eu vou trazer saúde para ela e não situações difíceis. Eu vou, nesse momento... Ai, meu Deus, agora eu mexi aqui em umas coisas. Eu vou, nesse momento, poder trazer para minha filha uma compreensão do corpo dela, das sensações, do entendimento, do ambiente que ela está inserida, da forma como ela lidar com a sua vida sexual. Agora, se eu não estou em paz com esse tipo de situação, se eu não consigo lidar com esse tipo de situação, claro que a minha relação com a minha filha vai ser uma relação que vai ter muito mais dificuldade. Ela não vai confiar em abrir o jogo comigo se ela não se sentir segura de que eu, de fato, tenho condições de ouvir o que ela tem para me dizer e as perguntas que ela tem para me fazer. Então, é por isso, né, que eu criei o Papo Firme, é por isso que eu faço tanta questão, né, que vocês entendam como se dá esse desenvolvimento e que esse desejo sexual, que essa vontade, né, de se tocar, de se descobrir, isso é um momento da sua filha que é importante para a saúde sexual dela, para ela poder aprender a se ler, né? A saber, a se sentir, saber o que ela gosta, que parte do corpo dela que ela aceita, né? Que seja tocado, para que amanhã ou depois ela possa vivenciar uma vida sexual saudável. Senão, o que vai acontecer é que essa garota ela vai ter medo, ela não vai conseguir compartilhar isso com o seu parceiro ou com quem ela estiver se relacionando. E óbvio, ninguém tem os nossos GPS, quem tem somos nós. Nós é que aprendemos a descobrir o nosso corpo, nós é que sabemos, né, o que nós queremos e o que nos faz bem. Portanto, se a nossa filha puder ter esse tipo de experiência, essa é uma experiência que pode não, é muito saudável para a vida dela, tá? E por isso é tão importante que a gente tenha essa possibilidade, porque se você conseguir ter esse tipo de conversa com a sua filha passa a partir daí a entender que sim, minha mãe consegue conversar comigo sobre sexualidade. E você se torna, sim, uma pessoa confidente dela, porque ela vai entender que se você conseguiu abrir o jogo para ter esse tipo de conversa tão íntima com ela, você é capaz de ter outras conversas, né, da intimidade dela também. Portanto, é muito importante que você faça essa apresentação, né, da vulva, é muito importante que você faça essa apresentação das sensações, que se você puder e souber falar sobre como é que o nosso corpo reage a esses estímulos sexuais, porque aí você já prepara para depois uma outra conversa que é como ter a primeira vez, por que precisa se cuidar, como é, sabe, quais são os elementos que ela vão precisar olhar para quando ela de fato for se relacionar com uma pessoa. Então, primeiro essa relação dela com ela mesma e depois a relação dela com uma outra pessoa. Vocês percebem, né, o quanto que é importante a gente estar junto da nossa filha nessa hora para que ela possa ter uma aprendizagem muito mais, como é que eu diria, muito mais clara, né, muito mais adequada do que ela sair sozinha em busca, colocando aí no Dr. Google o que é isso, e aí ela vai ver um monte de história, inclusive pornografia, e ela não vai saber, não vai entender. Ai, mãe, e esses brinquedinhos todos que existem? Sim, existem. Né? Então, se ela tiver essa oportunidade de perguntar, você ainda vai poder responder, mas se ela não tiver essa possibilidade de lhe perguntar?
Então ela vai entrar em contato com os brinquedinhos sexuais, ela vai entrar em contato com posições, ela vai entrar em contato com objetos, ela vai entrar em contato com uma série de circunstâncias que alguns podem ser ameaçadores, outros podem ser adequados, mas quando ela tem esse tipo de conversa com você, você vai poder orientá-la, você vai poder dizer para sua filha o que é adequado, o que não é adequado, qual o cuidado que ela vai precisar ter e mais, né? O que existe de bom nesse corpo que ela pode usufruir para que ela possa lidar com a sua vida sexual de uma forma tranquila e natural, olhando para isso com o prazer que o nosso corpo pode nos dar, né? Então, gente, é muito importante esse tipo de conversa. Verdade, falar da gente, acho que estamos criança. Olha para a nossa vulva com naturalidade, sem dúvida. Falar de quando éramos crianças. Isso é muito importante. A gente, às vezes, fica com medo, né? Peraí, tinha parado aqui as perguntas. A gente, às vezes, fica com medo de contar as nossas experiências. Mas a gente não precisa ter medo. É claro que a gente, sabe, por não ter uma referência, por a gente muitas vezes não ter conseguido conversar com as nossas mães sobre essas questões ligadas às sensações sexuais, muitas vezes a gente fez muita bobagem, a gente passou por muito sofrimento, né, de desconhecimento. Por que a nossa filha precisa passar por isso também? Por que a gente não pode abrir o jogo e conversar com elas de uma forma tranquila? Então, sabe, abrir esse canal é um grande presente que a gente se dá e dá à nossa filha também. A possibilidade da gente, sabe, conversar sobre essas questões que muitas vezes fica aí no silêncio, né? Silêncio do quarto, né? Como diz a música, e a gente acaba não tendo com quem abrir essa conversa. Aqui a Carla coloca, minha filha de 3 anos, acho que essa abordagem tem que ser gradual, apresenta anatomia, é o primeiro passo, a masturbação. Será mais fácil de abordar quando fala dos genitais, já que seja algo natural. Sim, Carla, se a gente tem essa conversa, a gente já vai apresentando os genitais, desde quando elas são pequenininhas, se é menina, se é menino. Menina tem a vulva, menino tem o pênis, aqui está o saco escrotal do menino, aqui está, né, o saquinho, aqui está o lábio gordinho da menina, aqui o lábio de fora. Você vai dizer, mostrando para ela o que é que ela tem, o que é que ele tem. Claro que quanto mais cedo a gente fala, quanto mais natural vem essa conversa, se vem num tom de brincadeira, se vem, sabe, no nosso dia a dia, se a gente está em paz com esses assuntos, isso flui tranquilamente, sem que a gente sofra com esses assuntos, né? Proporcionando à nossa filha esse tipo de entendimento e fazendo ela perceber, né? Ai, meu Deus, agora toda vez eu... Fazendo ela perceber que... consegui. Fazendo ela perceber que ela tem esse corpo e que o corpo provoca essas sensações. Então, quando a gente tem esse tipo de conversa com a nossa filha, fala com ela sobre o que está acontecendo, explica para ela sobre o corpo dela, compra um espelhinho, mostra, apresenta, fala que ela sabe que essas sensações são sensações que é parte dela, isso vai fluindo numa boa. A gente, sabe, não tem o que temer. O que a gente teme são os monstros que a gente criou dentro de nós. São os monstros dos tabus, dos preconceitos que a gente trouxe com a gente. Quando você consegue se desvencilhar disso, né, que é, por exemplo, no primeiro módulo do Papo Firme, uma das coisas que eu fiz questão foi exatamente de trazer esses mitos que a gente traz e que faz a gente olhar todo o comportamento sexual como se ele fosse, sabe, a pior coisa desse mundo, uma ameaça à vida dos nossos filhos. Quando é, na verdade, né, uma sensação de vida, uma sensação de pulsão de vida dos nossos filhos. Portanto,
trazer esse tema, quando você desconstrói esses mitos, você traz com muito mais fluidez, você traz com muito mais tranquilidade, né? Fernanda, eu estou vendo aí que você colocou que você esqueceu da live, mas a live está gravada, né? Ela vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você não pegou o começo da live, depois você assiste, que ela vai estar aí gravada, tá bom? Então, veja, quando a gente consegue quebrar esses tabus, esses assuntos, esses monstros, né? Sabe assim, aquela sensação quando você está com o olho fechado e você fica imaginando que dentro do quarto está cheio de monstros, e aí quando você acende a luz, que é o conhecimento, você vê que não existem esses monstros, né? O que existe é uma natureza, é um corpo com reações, e que se a gente satisfaz a esses desejos do nosso corpo, da mesma forma como, por exemplo, eu sinto fome e eu almoço, ou eu janto, né, ou eu como, a gente vai perceber que isso, sabe, não fazia nenhum sentido, aquele medo não fazia nenhum sentido. Mas para isso, eu preciso acender a luz. Se eu não acender a luz, eu vou continuar enxergando monstros. Aí eu até vou conversar com a minha filha, imbuída do espírito, depois dessa live, não, eu vou lá e vou conversar com ela. Mas se eu tenho monstros dentro de mim, os meus medos e os meus receios, eu começo essa conversa de um jeito, eu não crio o clima adequado, eu não crio o vínculo de confiança necessário, a abordagem, né? A abordagem tranquila para que a minha filha, de fato, consiga conversar comigo sobre esse assunto. Então, por isso que eu falo que, assim, falar aquilo que a gente quer falar sobre sexualidade com os nossos filhos, a gente fala. Agora, se você quiser ter uma fala educativa, se você quer ter uma fala que, de fato, leve a sua filha a um entendimento, a uma responsabilidade, a um comportamento saudável, ou seja, algo que vai educá-la, de fato, com eficiência, para isso é necessário um método. Um método que você, de fato, consiga fazer esse tipo de abordagem, aonde você desmistifica esses mitos, aonde você entende o que é um trabalho de educação sexual, porque o que eu faço com vocês no Papo Firme? Eu trago para as mães a oportunidade de fazer uma educação sexual que seja uma educação sexual eficiente, uma educação sexual que tenha resultado, como eu faço como profissional quando eu estou trabalhando com adolescente. Se eu quero que aquele adolescente evite uma gravidez na adolescência, ou que ele aprenda, que essa menina aprenda que o corpo dela tem reações, eu tenho que saber qual é o resultado que eu quero alcançar e como que eu faço isso. E essa abordagem educativa é o que eu trago no Papo Firme. É uma abordagem com esse olhar com resultado, porque eu tenho que entender não só o que é a educação em sexualidade, mas quem é esse adolescente que está aqui na minha frente. Fazer um diagnóstico, porque eu posso chegar para minha filha e falar com ela sobre masturbação e querer falar um monte de coisa que eu quero falar porque eu quero falar, mas não porque ela precisa saber, porque muitas vezes ela até já sabe. E aí o que vai acontecer? A minha fala vai ser uma fala cansativa, uma fala que não vai agregar valor. Agora, se eu consigo fazer o diagnóstico do que ela quer ou precisa saber sobre masturbação, o que eu disser para ela vai ser algo que de fato a interessa. Então é esse pulo do gato, né, que eu trago no Papo Firme, no método Papo Firme, para a gente aprender a fazer esse diagnóstico, através desse conhecimento de quem é esse adolescente. E mais, né, trazendo insumos, conteúdos sobre o que é uma relação sexual, quais são, né, todos os passos disso, como é que o nosso corpo reage, ou outros tipos de conhecimento que vão agregar, né, valor para essa conversa que você vai ter com a sua filha, para essa conversa que você pode ter com o seu filho. Então, muitas das questões que a gente quer ter com os nossos filhos, às vezes a gente acha que precisa, mas se eu não fizer uma abordagem para saber o que de fato eles precisam, eu vou ter uma conversa chata, enjoada, que meu filho ou a minha filha amanhã não vai querer dar continuidade comigo. Então, o Papo Firme é um método que me ajuda
não é? Ajuda as mães a fazerem esse diagnóstico e dá o insumo para que ela seja capaz de ter esse tipo de conversa. Então, gente, esse é o que eu queria trazer para vocês hoje. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem.